O mais importante para o investidor. Um livro que é essencial para todos que gostam e querem aprender mais sobre investimentos. Escrito por Howard Marks, cofundador da Oaktree Capital, que é uma gestora reconhecida pela capacidade de aproveitar boas oportunidades, inclusive na crise de 2008, indo no contrafluxo de investimentos tradicionais, apostando mais em uma classe de investimentos alternativos. Senhoras e senhores, começa agora mais um Avelcast. A primeira lição do livro é o pensamento de segundo nível. Segundo Marx, é uma das lições mais importantes. Mas e aí, você sabe o que é o pensamento de segundo nível? O pensamento de segundo nível é aquele que difere do senso comum ou do efeito manada. Ele vai mais além, utilizando distorções justamente de um pensamento de primeiro nível que faz conclusões mais simplistas para aproveitar assimetrias do mercado e, com isso, levar vantagem. O autor traz um exemplo de pensamento de primeiro e segundo nível. Na abordagem de um pensamento de primeiro nível, ele traz como: essa é uma boa empresa, vamos comprar. Em um pensamento de segundo nível, com uma análise um pouco mais aprofundada, chega-se à conclusão que, de fato, a empresa é boa, porém o mercado superestima. Ao invés de comprar, vamos vender. Realmente tendo uma abordagem indo no contrafluxo do pensamento comum de mercado. Segundo Marx, um pensador de segundo nível leva em consideração perguntas como: qual é a gama de prováveis resultados futuros? Que resultado eu acho que vai ocorrer? Qual é a probabilidade de eu estar certo? Qual é o consenso de mercado? Em que aspectos minha expectativa difere do consenso? Como o preço atual do ativo se comporta com base na visão consensual de futuro. A minha psicologia de consenso que está incorporada ao preço é muito otimista ou é pessimista? Em suma, essas visões, segundo o autor, mostram e evidenciam a diferença entre um investidor comum e um investidor extraordinário. Já no segundo capítulo, Marx reforça a diferença entre mercados eficientes e ineficientes. A hipótese do mercado eficiente diz respeito aos mercados que são eficientes em relação à informação, a publicação de informações em relação a empresas, divulgação de resultados, balanços e etc. Segundo o autor, os investidores que seguem essa tendência não conseguem descolar da curva e naturalmente acabam ficando na média, porque o mercado ele vai se autorregulando. Para isso, ele reforça a necessidade do investidor ter um olhar um pouco mais crítico para enxergar distorções e, por vezes, ir no contrafluxo do efeito manada. O autor traz um exemplo. Em janeiro dos anos 2000, as ações do Yahoo eram precificadas a $237. Um ano depois, a mesma empresa tinha suas ações sendo negociadas a $11. Nesse exemplo claro, o mercado, em algumas das ocasiões, não estava precificando de maneira correta, mostrando que a eficiência de mercado nem sempre se dá na prática. Para o investidor que conseguiu ter um olhar um pouco mais atento, enxergando assimetrias entre os valores da companhia e o preço que ela estava a mercado, conseguiu aproveitar uma grande oportunidade, tanto estando comprado na ação, como estando vendido na mesma, porque no mercado, naturalmente, a gente pode ganhar tanto apostando na alta, como também apostando na queda do papel. Um dos melhores tópicos desse livro é como ele entende a avaliação de risco, segundo esse gráfico aqui. Nesse gráfico temos a avaliação de risco e retorno. A principal crítica de Howard Marks a esse gráfico é que ele acaba por passar uma visão muito incompleta, na qual se entende que quanto maior o risco, maior o retorno, e não necessariamente isso acontece. Nesse segundo gráfico, ele faz uma alteração que fica mais nítida essa relação. Dessa maneira, fica mais claro que, à medida que o risco aumenta, se tem a possibilidade de ganhar mais, porém, ao mesmo tempo, também se aumenta a chance de perder cada vez mais. Dependendo da operação, é possível até perder mais do que se ganha no valor investido. A teoria principal diz que o retorno alto está associado ao alto risco. Porém, o retorno existe para compensar o risco, mas segundo Marx, os investidores de valor acreditam na possibilidade de obter um retorno alto e, simultaneamente, manter o risco baixo ao comprar ativos por menos do que vale. Dessa mesma forma, pagar demais implica um retorno baixo e um risco alto. Para ele, risco de perda não decorre necessariamente de fundamentos ruins. Um ativo com fundamentos fracos pode se transformar em um investimento muito bom se for comprado a um preço suficientemente baixo, o que a gente chama em um trade, swing trade, uma aposta realmente. Marx diz que risco pode estar presente mesmo em um macroambiente sem fraquezas. A combinação entre arrogância, falta de compreensão e aceitação do risco e um pequeno evento negativo
pode ser suficiente para causar grandes estragos. Qualquer um que não dedique tempo necessário para entender os processos subjacentes de seu portfólio está suscetível a isso. Trazendo um exemplo para nossa bolsa, é como se nós comprássemos uma boa empresa, como por exemplo, uma Vale ou uma VEG, que são empresas excelentes, por um preço muito elevado. Por melhor que sejam as companhias, a possibilidade de ter uma correção no preço e o valor que nós investirmos vir abaixo é grande. Nesse caso, ele exemplifica o risco através desse gráfico. No sexto capítulo, Howard Marks fala sobre o mercado e taxa de juros de um país. Naturalmente, o risco e retorno diz respeito a quanto a gente está disposto a investir pelo prêmio que a gente vai receber. E quando a gente olha para uma taxa livre de risco, nada mais é do que acompanhar a taxa de juros do nosso país. Quando a gente fala de taxa livre de risco, atualmente no Brasil, a gente estaria falando da taxa Selic, que está na casa de 11,75%. Nos Estados Unidos, na banda entre 5 e 5,50. No sexto capítulo, ele fala sobre reconhecer risco, cenário econômico e taxa de juros de determinado país. O investidor que vai investir para longo prazo sempre vai buscar um prêmio adicional à taxa livre de risco. O que é a taxa livre de risco? Nada mais é do que a taxa de juros do país. Então, se a gente tem uma taxa de juros, como exemplo, 5% ao ano, o investidor que vai deixar seu capital por mais tempo em determinado investimento, que é algo superior a 5%. O problema é que quando essa taxa de juros está muito baixa, digamos que na casa de 1, 2% ao ano, o investidor sente um maior apetite a risco, naturalmente buscando investimentos com um maior prêmio, com um maior retorno. Taxa de juros baixa faz com que o investidor busque outras alternativas que não a renda fixa, o tesouro de 10 anos e ativos mais sólidos, buscando renda variável, fundos alternativos e outras classes de investimento. Pensando nisso, Marx prefere quantificar o valor agregado da carteira não somente a quanto ela rendeu, mas quanto ela rendeu baseado no risco que ela estava exposta. Então, para ele, existem duas maneiras para se agregar valor nos investimentos, segundo esses gráficos. No primeiro gráfico, o valor agregado se dá por ter um rendimento acima do benchmark, que é o nosso indexador alvo, tendo o mesmo risco dele. Já no segundo gráfico, se o valor agregado se dá por ter o mesmo rendimento do benchmark, porém correndo menos risco, naturalmente gerando um alfa maior. Maior resultado, menor risco, um ganho adicional. Esses são alguns dos ensinamentos que temos no livro O Melhor para o Investidor, de Howard Marks. Você já leu? O que achou? Deixe seus comentários e até a próxima.